Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. A Previdência Social é um dos maiores pontos de estrangulamento das contas públicas. Em nível nacional, há poucos anos, o governo Lula aprovou a reforma previdenciária, que trouxe algumas mudanças no sentido de melhorar o equilíbrio financeiro do Estado brasileiro. Muitas dessas mudanças, inclusive, foram duramente criticadas. No Acre, em 2005, foi criada a Acre Previdência, ou o Acre Previdência, um instituto que é uma autarquia responsável por administrar a Previdência Social do Estado. Para saber mais sobre essa instituição e as suas responsabilidades, eu vou conversar com o diretor-presidente do Acre Previdência, José de Anchieta Batista. Boa noite, professor Anchieta, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite, amigos da TV Aldeia. É com prazer que aqui estou e sobremodo porque vamos falar de Previdência, um assunto que para mim é palpitante, e falar sobre esse regime, o nosso regime de Previdência do servidor público e sobre o Acre Previdência. Professor Anchieta, antes da gente entrar no funcionamento ou no que vem a ser o Acre Previdência, que eu também estou curioso para saber um pouco mais sobre essa instituição, eu queria que o senhor dissesse como é que estava a Previdência Social no estado do Acre até a criação desse instituto. A Previdência no estado do Acre, do servidor público, ela, desde 1962, quando foi criado o nosso estado, os servidores ficaram vinculados ao INSS, né? Antigo INPS, depois INSS. E por lá se aposentavam. Depois foi criado o nosso regime próprio, através da Lei 39, em 1993, quando foi criado também um fundo para abrigar os recursos arrecadados. Ocorre que em 96 foi editada uma nova lei, uma outra lei complementar, autorizando o governo a usar esses recursos em outras finalidades. E o Tesouro passou a assumir, né, a arrecadação prevista e pagar também os benefícios. Correto. Em 2005, o governo do estado, o governador Jorge Viana, mandou para a Assembleia a lei que criava o Instituto e regulamentava, dentro do estado do Acre, o regime próprio de Previdência do servidor público. Correto. E a partir da criação do Acre Previdência, o que mudou então, professor? Bem, nós temos agora um órgão que dentro do Estado é obrigado a ser um único gestor, e o Instituto, o Acre Previdência é o gestor da Previdência do servidor público. Temos o fundo onde são depositados os recursos e temos uma administração que acompanha para e passo essa Previdência, né? Todos os poderes, por força da Constituição Federal até, são obrigados a se subordinarem, né, às leis da Previdência Social no Estado, e a administração é feita pelo Acre Previdência. Então o servidor fica até tranquilo porque tem um único órgão cuidando de um interesse que é unicamente do servidor público na sua velhice ou naqueles eventos fortuitos da vida que a pessoa fica inabilitada para o trabalho. Correto. Professor, o estado do Acre tem uma característica muito singular, que é da grande maioria dos trabalhadores em atividade, eles têm algum vínculo empregatício com o estado acreano, né? Seja com o governo do estado, seja com as prefeituras. Então são essas pessoas, é do direito e interesse dessas pessoas que o Acre Previdência cuida. Há dois universos de filiados. Ao Acre Previdência estão filiados os servidores públicos de cargo efetivo, aqueles que foram admitidos mesmo sem concurso público antes de 1988. Estes são filiados ao Acre Previdência. Os outros que prestam serviço sem afiliação ao Acre Previdência, eles estão automaticamente filiados ao Regime Geral de Previdência, que é administrado pelo INSS. Então, nós temos hoje uns 25 mil servidores civis que estão
filiados ao Acre Previdência, ao Regime Geral de Previdência Social. E os servidores militares também têm relação com, são filiados? Os militares, por força de lei, eles têm que estar subordinados a uma previdência estadual. Mas como as leis deles são leis especiais, diferentes nos mais diversos aspectos da legislação civil, eles ficaram fora do regime próprio de previdência do servidor. Os benefícios são diferentes, os direitos são diferentes, ainda não foi regulamentada a nível nacional a vida previdenciária unificada, para melhor dizer, como é a do civil a nível nacional, onde a União fez uma unificação das regras para todos os estados brasileiros e todos os municípios. Correto. Professor, falando nessa unificação de regras com relação à Previdência Social para estados e municípios, a gente, antes da entrevista, conversava exatamente sobre isso. Existem algumas peculiaridades no estado do Acre com relação à administração previdenciária, a partir do surgimento, da criação do Acre Previdência? Olha, Diogo, nós criamos a lei já com os servidores, grande parte de 18 a 25, 30 anos caminhados na vida funcional, sem que possuíssemos uma reserva matemática, um estudo atuarial ainda feito, e a reserva econômica, né, uma provisão para segurar, para financiar os benefícios. Contudo, e vejam bem, na hora que foi criada, as nossas leis foram editadas, nós vimos que dentro do ano de 2006, acusado isso em estudo atuarial, 2.000 servidores, a ordem de 2.000 servidores, estariam com suas aposentadorias iminentes, quer dizer, durante o ano 2006. Só para ficar mais claro, professor, para esclarecer melhor, desculpe lhe interromper, o que são estudos atuariais? A atuária é uma ciência que ela faz as estatísticas futuras para o seguro social. Quais são as probabilidades se utiliza, por exemplo, da expectativa de vida, que agora o brasileiro já está em 72 anos, mais ou menos, por aí. Então ele faz as contas de quanto um sistema, um regime, um plano vai gastar em recursos para sustentar os benefícios de todos os seus segurados. Correto. Professor Anchieta, e de onde é que vem o dinheiro para que se pague os benefícios para esses servidores quando eles entram em inatividade? Porque, basicamente, a Previdência Social, quando se fala em Previdência Social, a gente tem que trazer para o português bem claro, a gente está falando de aposentadoria. Ou seja, é o dinheiro que o cidadão vai ganhar no final da sua vida de trabalho. Ou seja, quando ele sai do mercado de trabalho e vai ficar repousando, recebendo aquele dinheiro que lhe é de direito. De onde é que vem esse dinheiro? Esses recursos têm que ser formados, né? A reserva tem que ser formada pelos próprios servidores e pelo seu patrão, né? Que é o Estado. E no caso do Acre, é 11% do servidor, descontado em folha, e 11% o Estado do Acre coloca dentro do Fundo Previdenciário para manter esses benefícios. Nós vivemos para o regime de repartição simples. Este é o adotado pelo Acre, que os que estão na ativa, eles financiam os que são aposentados. E os próprios aposentados passaram a contribuir, porque não é só na aposentadoria que se acaba o benefício, ele se estende a uma pensão. A aposentadoria significa uma pensão futura. E esta pensão ela vai ser também, se ela for dividida, ela é dividida em cotas, né? E vai, à medida que alguém vai se tornando, os filhos vão atingindo 21 anos, ou falece algum deles, a pensão vai sendo redistribuída aos remanescentes da pensão,
aqueles que estão vivos e mantêm a qualidade segurada. Então, os recursos hoje em dia vêm do funcionário, o próprio servidor, e o governo contribui para manter. É incipiente muitas vezes, porque, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma curva que nós já estamos aqui, nós estamos em cima, sem o recurso, quando houver descendente para todos irem para casa, onde está o recurso, né? Então, por hora, nós estamos criando, e você falou sobre o Acre é meio danadinho. Nós criamos uma alternativa para manter o servidor motivado em ficar no serviço público. Até para fazer a justiça ao governador, quando eu falei para ele que nós tínhamos 2.000 benefícios a serem concedidos em 2006, ele disse, então vamos criar algo que motive o servidor a se manter na ativa. Porque, Diogo, é o seguinte, o servidor, quando ele está na ativa, ele contribui. Ele se aposenta, além de passar para o cofre do Acre Previdência, 90% deles no estado do Acre deixam de contribuir. Porque aquele que se aposenta com mais de R$ 2.801, quem se aposenta acima desse teto, ele só desconta sobre o que ultrapassa isso aí. O excedente. Ou seja, o excedente. Quem se aposenta até esse teto não contribui. Até esse teto não contribui. Suponhamos que seja R$3.000, desconta 2.800, ele vinha descontando com 330, não é? 11% de 3.000, e passa a descontar somente sobre 200. E se for menos de 2.800, ele não vai desconta mais nada. Então, na verdade, é um regime semelhante ao regime do INSS que foi modificado a partir da emenda 41, que trouxe a reforma previdenciária, né? Onde os inativos começaram a contribuir. O INSS não tem desconto, realmente não desconta, o aposentado não desconta. Né? Mas nós temos o regime do servidor público, ele é muito caro, é bem caro, porque nós temos uma grande massa pela paridade e integralidade. Ou seja, ele, quando se aposenta, ele leva o que ganhava na ativa. E sempre que os seus semelhantes na ativa tiverem um aumento, ele também vai ter lá na aposentadoria. Isto é complicado para se manter. Correto. Tá certo? Então, nós temos que encontrar alternativas. Como foi que o governador... Eu achei... Porque nós que entendemos de Previdência, sabemos onde buscar. Mas ele, na hora, ele como administrador, ele disse, vamos manter. E ele tem um abono de permanência previsto na Constituição Federal, já na legislação, que obriga todos os estados a conceder, já tudo para equilibrar essas contas que você falou, né? Não ter que contratar mais não ter que diminuir, manter a pessoa na ativa, pelas consequências que traz ele para a inatividade. Então, uma das alternativas foi exatamente criar mecanismos para que o servidor não se aposente. Então, da Constituição já vem 11% federal, que o Estado é obrigado a obedecer. O governador disse, vamos colocar mais 9% quem ficar até 2 anos. Então, fez 20%. 20% quem fica até 2 anos do servidor público que adquire os plenos requisitos para a aposentadoria, ele passa, até os 2 anos que ele passar, ele ganha mais 20%. De 2 a 4 anos, ele passa para 25% do que ele percebia normalmente. E de 4 a 6, passa 30%, tá certo? E de 6 em diante, ele passa a perceber 35%. Do que ele normalmente receberia. Não vá para casa não e vai ganhando isso aí, né? Quando isso dura até os 70 anos. Quando completa 70 anos, ele vai para casa obrigatoriamente, que é compulsório, e isso ele não leva para a aposentadoria dele, né? Está na lei. Professores, foi aberto na lei a possibilidade do professor, que é precoce, a aposentadoria antecipada em 5 anos.
Mas ele tem que ficar em sala de aula, a lei prevê isso, né? Para que nós também tenhamos o incremento dos benefícios da administração dentro da própria sala de aula. O professor Correto. Já... Porque nós vemos que o professor se aposenta novo, né? A gente sabe que é muito... Eu que sou professor, e embora não esteja em sala de aula, é muito sobrecarregada a vida. O professor, mentalmente, ele vive sempre ocupado. Isso, para a vida dele, macera muito a condição. É muito justo. Então, o professor tem que ficar, o militar também, dentro da mesma lei, o governador colocou que os militares poderiam ficar exercendo a sua função. Exercendo a função dentro do quartel, lá nas suas atividades. Correto. Isso foi muito bom. Nós tivemos este ano já 251 adesões aposentadorias. Adesões, quer dizer, tem umas 1.600 pessoas que estão aderindo a este abono. Então, ótimo, porque de 3.400.000 que nós gastaríamos na folha do Arco Previdência, nós estamos pelo Tesouro, que esse recurso do abono não é pago pelo Arco Previdência, e sim pelo Tesouro, está mantendo esse pessoal na ativa e o Arco Previdência está formando a sua reserva. Muito bom saber disso. Professor Anchieta, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo sobre a Previdência no Acre. Estamos de volta no bate-papo com o diretor-presidente do Acre Previdência, o professor José de Anchieta Batista. Professor, apesar do Acre ter o seu sistema próprio que cuida da Previdência Social, ele também tem que estar atento e muito atento ao que a legislação federal dispõe com relação a esse tema. O que acontece se o Estado do Acre descumpre essas normas federais? Muito ruim para o Estado. Toda a previsão legal o Estado tem que cumprir, porque constitucionalmente você sabe que quem legisla sobre Previdência é a União. A gente legisla a nível de Estado concorrentemente, não é? Existe um certificado de regularidade previdenciária que os estados e municípios têm que renovar de 60 dias. E nós cada vez que eles notam que nós estamos fora, eles cortam o certificado. Qual é o resultado? Qual é o problema? É que virão para o Acre, no nosso caso, somente aquilo que está previsto na Constituição Federal, em termos de recursos. O ingresso de novos recursos, né, de convênios ou empréstimos, tudo fica vedado. Mesmo que esteja no meio do caminho a execução de determinado convênio, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, fica vedada a passagem desses recursos para o Estado. A partir do momento que se descumpre essa legislação. Descumpre, eles têm lá, nós somos fiscalizados pelo Ministério da Previdência. É o Tribunal de Contas do Estado, mas o nosso fiscalizador maior, que implica nessas vedações, é o Ministério da Previdência, que criou um setor, uma secretaria para fiscalizar os regimes próprios. Né? Correto. Professor, um outro dado interessante, que é muito bom que a gente traga aqui para o Ideias da Aldeia e para as 22 cidades acreanas que estão assistindo a gente, é com relação à pensão para as uniões homoafetivas. A nossa legislação parece que cometeu um pequeno deslize, não foi isso? A gente estava conversando há pouco tempo sobre isso. Diogo, hoje mesmo eu fui notificado pela Justiça para conceder, não tem nenhum em pauta lá, nenhum processo, mas que a partir de então seja concedida
a aposentadoria, se for o caso, a pensão, aliás, a pensão, né? Que é a pensão decorrente, não é a aposentadoria. E a nossa legislação, ela tirou a palavra companheiro e companheira, colocou convivente. E no próprio corpo da lei, ele diz quem é o convivente. Fala que é um homem e uma mulher. O convivente é a união de um homem e uma mulher. E fala na união estável. A união estável também, ela repete, que é um homem e uma mulher, duradoura. Ou seja, foi um deslize que tem... Fora talvez da realidade dos dias atuais. O próprio Código Civil agora... Mas vai buscar também na Constituição a unidade familiar, lá do artigo 226, e diz que a unidade familiar, na própria lei, repete o que está lá, sobre união estável, também fala no homem e na mulher. E nós estamos, o administrador público, quando ele tem uma lei, que a letra que está escrita é muito clara e define as coisas, fica difícil a gente não ter que apelar para cima para que se cumpra a lei ou se modifique. A lei terá que ser modificada para poder nós ficarmos satisfeitos e não ter... E não ferir os não direitos. Ir para a instância e não ferir direitos, etc., uma instância superior, a gente não buscar, era alterar a lei a nível local, né? Na verdade, hoje, o que acontece é que se um casal de homossexuais, por exemplo, se alguém precisa da pensão, essa pensão não é concedida, de acordo com o texto da lei como está hoje. Hoje, agora mesmo, eu seria obrigado a conceder, porque estou lá, a juíza, não me lembro o nome, ela me determinou que conceda. Ou seja, a própria justiça já se antecipou a Há uma diferença. O grande problema é que em toda a legislação brasileira, inclusive na do INSS, ainda existe companheiro e companheira. Não define que é um homem ou uma mulher, assim, dizendo o casal é um homem ou uma mulher. E não usa ainda a palavra convivente, a não ser através de jurisprudência, etc., que estão ali ao redor. A nossa saiu convivente dizendo que é um homem ou uma mulher. Você entende qual é a dificuldade. Então, em todo o país, a discussão é companheiro, é companheira. Se é um homem ou uma mulher, não interessa. Mas aqui, convivente, tudo bem, um homem ou mulher. Pode ser um ou outro, pode ser os dois. Mas diz que é um homem ou uma mulher na nossa lei. Nós temos que, ou tiramos isso aí, eu vou ter que subir lutando para alguém acordar, fazer isso aí. O próprio Ministério Público colocou contra nós, contra o Acre Previdência. Contra nós não, contra esse status quo da nossa legislação. De repente, então, fica a dica para os movimentos de homossexuais, de repente, ingressarem aí pelos caminhos legais para tentar se mudar essa lei, porque é uma lei que vai ter relação direta com a vida das pessoas. Eu cumpro a lei. O Anchieta, ele tem o maior respeito pela diversidade, não tem nada contra os avanços para uma realidade da qual nós não podemos fugir. Entendeu? Mas eu tenho está lá me dizendo, é assim. Está na lei, é o chamado ato que é vinculado. Você está vinculado àquela determinação. Eu tenho várias pessoas, amigas, que são interessadas direto no assunto, mas, lamentavelmente, o texto da lei me obriga a pedir socorro mais para cima, ou mudam, ou então eu tenho que apelar. Então fica a dica para que quem se interesse por essa causa que leve à frente, de repente, porque só mudando a legislação para que isso venha a correr da forma natural, como as coisas devem ser, acompanhando esse novo momento que a sociedade passa. A respeito, num seminário que nós vamos ter na quarta-feira, o assunto não está fora das nossas discussões internas, dos técnicos do Acre Previdência. É tanto que abrimos um espaço para o doutor Romeu, que entrou com a ação contra o Acre Previdência, junto com uma outra, não me lembro qual foi, uma procuradora de justiça, para que ele faça a discussão lá no Teatrão. Na hora ele vai fazer uma palestra, acho que uns 45 minutos sobre o assunto.
Falando nisso, professor Anchieta, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse seminário, até porque o tema da Previdência Social é um tema que diz respeito à grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora. E parece que vários assuntos referentes à Previdência vão ser discutidos nesse seminário. Fala um pouco mais sobre o seminário. Gabriel, nós estamos fazendo uma proposta para o governador eleito, né, que o governo atual está se concluindo, e é de longo prazo, etc., que o Previdência se transforma numa espécie de escola de Previdência, assim entre aspas. Que a gente vá às escolas, que a gente dissemine uma cultura previdenciária. Porque se você pergunta ao cidadão, tanto que está afiliado ao INSS quanto ao nosso, quais são os teus direitos, ele tal e não sabe. Não é tanto que estão abertas as portas do Previdência para que os nossos servidores vão até lá. Então, nós vamos abrir várias discussões. O Previdência, esse evento é em comemoração ao primeiro ano de Previdência. Vão ter palestrantes como o conselheiro Malheiros, que é muito bom também na área, e nós vamos... Conselheiro do Tribunal de Contas. Do nosso Tribunal de Contas. E nós vamos fazer esse evento justamente abordando todos esses assuntos concernentes à Previdência Social. Quando que vai ser? Terça-feira, dia 12. Se você nesses países onde o cidadão tem consciência, se você perguntar, o cara sabe até o dia que vai se aposentar, tá entendendo? Sabe até o dia que vai se aposentar. Lá tem 67 anos, nos países que adotam a idade limite, como talvez a reforma nos venha trazer isso, que evita pode complicar para alguns, mas evita uma série de problemas. O cara já sabe quando vai se aposentar. Agora aqui nós temos um analfabetismo previdenciário, que eu posso chamar isso, ou semi-analfabetismo previdenciário. E é bom que o cidadão saiba. O rapaz, a moça do nível médio, leva para casa, olha, mamãe, papai, vocês têm tais e tais e tais direitos, porque nós não pretendemos fazer palestras nas escolas, no interior, vamos interiorizar o Previdência e essa proposta política previdenciária, da Previdência, para falarmos também dos direitos, já que sejamos emissários dos direitos junto ao INSS, né, para os cidadãos que lá estiverem. Falando nesse contato, nessa parceria com o INSS, professor, me parece que uma das funções do Instituto, além de gerir esses recursos que são, enfim, destinados aos aposentados do Serviço Público Acreano, também tem o Instituto também tem essa característica educativa de, enfim, disseminar mais informações, de fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui agora nessa entrevista. E aí eu lhe pergunto, como o Instituto é novo, enfim, foi criado em 2005, a sua nomeação foi agora em junho desse ano, há muito pouco tempo, quais são as formas que as pessoas têm de falar ou de se contactar com o Instituto? Bem, as pessoas que dispõem de internet podem entrar em contato com Acre Previdência, o www.acprevidência.ac.gov.br. Esse é o site do Instituto. Do Instituto. E lá tem uma ouvidoria, embora não tenha sido nomeado ainda um ouvidor, né? Mas nós vamos ter uma ouvidoria, nós estamos respondendo às questões que nos chegam. Dúvidas, sugestões, reclamações. Etc. Inclusive, nos chegaram algumas perguntas sobre o regime geral de previdência. Ou nós encaminhamos, as pessoas do governo, muitas vezes, nos encaminham. Pessoas que o interesse é fora, são cidadãos fora do regime, mas a gente orienta e encaminha para o INSS. Outra, o nosso site, eu não sei se você já visitou, Visitei, viu? Aliás, nós estamos está em criação. Só para repetir o site, é o www.acreprevidência.ac.gov.br. Está na tela para quem quiser se interessar mais. Ele ainda está em construção, esse site, né? Está em construção. Lá sim, o telefone, vamos lá logo, 3212
7700 também, atendemos por aí. Ele está em construção, nós queremos colocar ali o maior número possível de informações ao servidor, ao interessado. Nós pretendemos colocar a simulação de sua própria aposentadoria. Ele digita sua data de nascimento, digita o tempo de serviço que ele tem, as exigências que ele acha que já cumpriu e vai ser respondido a ele. Você faz jus à aposentadoria, e dizendo se ele atingiu 3, porque existem umas 7 formas de se aposentar hoje em dia, então diz, olha, a mais vantajosa é essa para você, tá certo? Vai ter essa orientação lá, bem como essa de perguntar diretamente, e nós vamos criar dentro também desse site, nós vamos colocar uma possibilidade do próprio aposentado ou servidor, porque o Acre Previdência não cuida somente de 4.700 beneficiários que nós temos, benefícios que nós estamos pagando hoje. Nós cuidamos de todos os servidores que estão na ativa, nós temos o cadastro dele lá, porque a obrigação da lei, a lei nos obriga a ter mensalmente colocado lá dentro todas as suas informações financeiras. Por quê? A partir da lei da Emenda Constitucional 41, nós passamos a ter a aposentadoria por média, né? Então, nós somos obrigados a ter todos os registros, as informações. Então, nós pretendemos fazer um site simples, muito simples, mas cheio de informações e útil ao servidor público. E a outras pessoas, até as autoridades, dar informações de governo, etc. Correto. Professor Anchieta, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia, falando sobre esse tema que é tão importante, que é a Previdência Social e, mais especificamente, a Previdência Social dos servidores públicos aqui no estado do Acre. Diogo, eu agradeço essa oportunidade, né? Nós, na terça-feira, teremos este evento, já colocando no mundo as nossas ideias, né? O Instituto é algo permanente, quem passa por lá tem que plantar alguma coisa substancial. Nós, até o final do governo, nós já alcançamos muito. O governador foi um parceiro, entendeu, com a sua visão do futuro, entendeu muito bem como é que deve ser a previdência do servidor público. E o assunto é tão extenso que nós passaríamos aqui até meia-noite aqui conversando sobre Previdência e não chegaríamos, não exauriam os assuntos. Pois é, então agradeço a todos e estamos lá no Acre Previdência, tem o site, o Acre Previdência, repetindo, .ac.gov.br e 3212-7700. Uma equipe, pela clientela que nós temos, pelas pessoas que nos procuram, nós temos buscado ter pessoas preparadas, pessoas calmas, preparadas com eficiência para atender o idoso, atender as pessoas com problema de invalidez por algum motivo, e a gente está lá esperando a demanda dos nossos servidores. É com muito prazer e é prazeroso trabalhar com Previdência. Correto. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o professor José de Anchieta, diretor-presidente do Acre Previdência. Até a próxima, a gente se vê.